milagres do reino. O Facebook abriu aqui. Glória a Deus. Vou compartilhar aqui enquanto isso. Pode cumprimentar o pessoal. Já estamos ao vivo? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela participação de cada um desde já. Você que vai estar assistindo essa live posteriormente, que o Espírito Santo possa direcionar, que o estudo de hoje, eu creio que vai ser uma bênção, e que o Espírito Santo possa gravar no seu coração, e você possa dar testemunho de tudo que você possa aprender nessa noite. Você que já está conosco, começa a compartilhar nos grupos. Silvana, Deus abençoe Silvana, boa noite. O Cássio também deve estar junto. Silvana, nos passa um feedback aí, como que está o som, está me ouvindo? Quer cumprimentar o povo, André? Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui compartilhando a live aí com os irmãos, né? Pedimos também o mesmo, né? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais e vamos transmitir as Escrituras, porque essa é a nossa chamada, né? Nossa missão diante de Cristo, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos pregando através desses ensinos. Queremos saudar todos os irmãos que estão entrando, aqueles que vão entrar e acompanhar esse estudo. É muito gratificante podermos estar aqui dando esta aula. Já falamos de tantos temas maravilhosos e hoje falaremos sobre os 7 selos de Apocalipse. Vamos entender de uma vez por todas, né? Quando serão rompidos esses selos e em que momento nós estamos vivendo, né? É isso que a gente vê aí acontecendo no mundo. Será se já estamos vendo esses selos sendo abertos ou não? Quando serão esses eventos? E esta é a proposta, a nossa proposta nesta noite, de transmitir para os irmãos. Vamos ler alguns textos que já fizemos menção e assim procedendo aí com cada ponto. Interessante que tem um posicionamento cronológico dos eventos, isso fica mais fácil de entender. Pedimos também já para os irmãos participarem, né? Participem, comentem, perguntem. O André, ok, estamos só no Face por enquanto, né? Logo vai sair no YouTube também? Hoje nós vamos ficar só pelo Face, então compartilhe aí para os irmãos e vamos começar, né? Então já temos alguns irmãos aqui presentes, aqueles fiéis, amantes e apaixonados pela Escritura que estão aprendendo a cada momento conosco. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Já temos um feedback que está bom o áudio. Desligou aqui o microfone? Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Está piscando aqui. Quer dizer que ele vai ficar ruim, né? Deixa eu dar um... Teste som. Tá bom? Vê qual que a gente troca a pilha aqui. Mas vamos orar. Em nome de Jesus, toda batalha, né? Sempre é uma batalha para nós trazermos aqui o estudo. E sempre acontece algumas divergências, porque eu creio que aquilo que está sendo proposto é algo extraordinário. Apresentar a palavra de Deus sempre é uma batalha, né? Tanto no ambiente físico quanto no mundo espiritual. A Adriane comentou: o microfone do André está sem som. Voltou, né? Desligou de novo? Vamos trocar aqui. Só que enquanto eu vou fazendo oração, você que está aí na sua casa neste momento, que está conosco ao vivo, vai intercedendo, né? É uma batalha muito grande nós estarmos aqui, mas eu creio que em nome de Jesus Deus vai dar vitória, né? Vai quebrar tudo que possa estar impedindo. O André falou: em nome de Jesus vai cair toda a falta de bateria, vai quebrar. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está, pelo um momento de oração, para que tudo aquilo que você possa... Glória a Deus.
Hoje a batalha está grande, meus irmãos, mas Deus vai nos dar graça. Então já pegue sua Bíblia aí. Antes do Wagner orar, nós vamos dar mais um presentinho para os irmãos aí. Mais um presentinho. Antes de começar em Apocalipse 6, nós vamos ler Lucas 12. Então eu vou pegar o versículo aqui já. Então fica com a Bíblia aberta em Apocalipse 6, que é a nossa base, e Lucas 12 é o presente para os irmãos inicial. Pode orar, Wagner, por gentileza. Amém? Nossa, quase se ligou, Note. Agora ia cair tudo. Ia reiniciar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse momento, Pai, o qual estamos aqui, Senhor, dispostos para estudarmos a Tua palavra. Sabemos que é uma luta muito grande, sim, Deus, que está acontecendo agora. Mas eu te peço, Pai, sobre nós que estamos aqui estudando, sobre a vida do André, sobre todo o equipamento que está aqui, Senhor, gravando este momento. Em nome de Jesus, nos guarda, acampa os teus anjos ao nosso redor, cobre com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Todo impedimento caia por terra, Senhor. E nós vamos concluir essa aula. E eu te peço, Pai, pela vida de cada um que está conosco neste momento, vidas, ó Pai, que vai estar ouvindo e vendo depois, que também possa estar sendo guardado pelo Senhor, todo impedimento caia por terra, toda atrapalho do inimigo, Pai, que todas as pessoas que possam estar conosco, realmente possam estar, assim, Deus, recebendo do Senhor, todo o ensino, toda a instrução, Pai, para que eles possam estar debaixo da sua graça, crendo, Senhor Deus, que Tu és o Deus poderoso e sobre nossas vidas Tu és. É esta a minha oração te pedindo, fica conosco, permaneça conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler ali, então, só para nós introduzirmos aqui os 6 selos, os 7 selos, melhor dizendo, Lucas 12, 36. Lembra que nós falamos da parábola que a grande tribulação será um tempo que será tempo de pedra, de escorpiões, de serpentes? Então, dentro de uma parábola de Lucas. Agora nós vamos mostrar outra parábola só para nós entendermos que o que nós vamos comentar a partir de agora já será grande tribulação. Então a igreja já terá sido arrebatada. Então você vai ver várias imagens mostrando este ponto. Olha lá, Lucas 12, 36, esse eu vou começar a ler, depois em Apocalipse você lê, tá bom, Wagner? Portai-vos semelhante aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, para que quando ele vier e tocar a porta, logo possam se abrir. Então olha muito claro aqui, para quem que é essa parábola? Para Israel, porque a igreja é que estará em bodas, então não é para nós. Sim. Diz ali, Wagner, portai-vos semelhante àqueles que aguardam seu Senhor voltar das bodas. A igreja estará nas bodas com Cristo. Então isso aqui que está dizendo aqui não é para a igreja, tá certo? Bendito aqueles servos aos quais o seu Senhor, quando vier, encontrá-los vigiando. Então nós vamos ver aqui que na grande tribulação tem um grupo que se chama santos e tem outro grupo que se chama servos. Nós vamos estudar muito pausadamente isso, tá certo? Mas só dando uma introdução, santos é o primeiro grupo de crentes da grande tribulação, e servos é o segundo grupo do 3 anos e meio seguinte, né? Então 3 primeiros anos e meio são considerados santos e 3 anos e meio posterior, servos. Verdadeiramente vos digo que ele mesmo se cingirá e os fará sentar à mesa quando chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, isso aqui entre as 21 e meia-noite, né? Essa é a segunda vigília. Ou na terceira vigília, entre as 0 e as 3 horas, e achar assim, benditos serão aqueles servos. Não é a igreja aqui. Mas sabei disso, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria forçar a entrada de sua casa. De sua casa. Lembra que nós falamos aqui, Wagner, lá quando falamos de arrebatamento, que para a igreja Jesus não virá como um ladrão, né? Para a igreja, Jesus não vem como ladrão, tá certo? Por isso que diz aqui, né? Se o dono da casa, né, soubesse a hora que viria o ladrão, então esse aqui é uma parábola para a segunda vinda literal de Cristo. Não é uma parábola para arrebatamento para a igreja,
tá certo? Então, só um presente para os irmãos entenderem que nós não estamos tratando de parábolas, né? Por isso que eu digo que é presente, é para os irmãos entenderem que a igreja já estará com Cristo a partir daquilo que nós vamos ler no capítulo 6 em Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 6. Vocês estão aí, meus irmãos? Tudo certo? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, muito importante você pegar a sua Bíblia, você anotar, aqui como o Wagner está fazendo, dar uma atenção maior agora para esse tema, porque é mais complexo, tá? E se a gente, às vezes a gente sabe, né, que a gente fica ouvindo e fazendo outras coisas, né, por causa da correria do dia a dia, mas se você puder prestar uma atenção um pouco maior, você vai conseguir acompanhar os desenhos aí que vão aparecer, as imagens, e você entenderá melhor esses textos. Pode ler. 6:1. Primeiro deixa ele ler 6:1 e o 2, daí já solta a imagem. Ok. Apocalipse capítulo 6, verso 1. E vi um cordeiro abrir o primeiro 7 selo. Ouvi um dos 4 querubins dizer em alta voz como um de trovão: vem e vê. E olhei e vi que tinha um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Glória a Deus, isso aí. Pode mostrar a imagem. Então nós vemos aqui, ó, que o 6:1 mostra que quem desata o selo é aquele que tomou o livro. Jesus, nós estudamos semana passada. Então ele está desatando os selos. Então coloque aí, pode colocar aí, pode escrever aí, ou escrever na sua Bíblia. Selos significam a ira do Cordeiro. Então os 7 selos estão nos falando que é a ira do Cordeiro, que transforma-se em leão, porque João vê um cordeiro, mas o ancião fala que ele é o leão da tribo de Judá, porque quando ele toma o livro, agora ele vai fazer juízo, ele vai trazer juízo sobre a terra. Então começa aqui a limpeza da terra, Wagner, porque ele vai vir e reinar por 1000 anos, então precisa antes haver uma limpeza na terra. Semana que vem que nós vamos tratar, né, a próxima aula, melhor dizendo, que nós trabalharemos as trombetas, nós vamos ver o que significam, né, as trombetas, e tudo isso está ligado à limpeza da terra. Deus estará limpando a terra, trazendo juízo para poder estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Então, ao cordeiro desatar, o que acontece? Houve um brado de um dos querubins. Aí eu pergunto, qual querubim é esse? Daqui a pouco a gente vai ver que é tremendo isso daí, porque nós vimos lá no capítulo 4 que cada querubim tem uma face principal, né? Tem um que tem a face de águia, que é a sua principal, outra de leão, outra de boi, outra de homem. Qual querubim? Porque na liberação dos 4 cavaleiros, nós temos 4 querubins falando. A partir do 5º selo já não tem mais. Então, cada um desses querubins está ligado a um desses cavaleiros, que nós já vamos aprender melhor, aí ver qual querubim falou e em que momento, né? Alguma pergunta? Fica à vontade, Wagner. Não, ainda não. Então, o que significa o cavalo branco? Ó, sempre significando vitória e honra. O cavalo escolhido para desfilar após uma vitória bélica na época, né? Então, cavalo branco significa vitória, significa que ele sai vitorioso. Já vamos saber quem que é essa pessoa que está nesse cavalo, o que significa. E também se refere à paz, a uma paz, porque quando se desfilava, né, com os cavalos brancos, demonstrava paz, que não era guerra, não era dor, eles vinham mostrando a paz. Eu estava lendo aqui, e eu acho que talvez pode ter dúvida do pessoal, porque eu li na nossa versão que a gente tem, que estuda aqui, a do Alderi. Eu acho que mais poucos vão ter. Eles vão ter normalmente essa daqui. Pode ler nessa também. João Ferreira de Almeida diz assim e eu vi um dos 4 animais. Aqui já no Alderi ele fala do querubim. Talvez possa gerar dúvida, né? Tem tradução que está seres viventes, né? Que daí é por isso que algumas traduções estará e um dos 4 seres. Aí
Depende da tua tradução, se tiver lá no capítulo 4 animais, por exemplo, se você pegar o capítulo 4, vai estar animais, né? Aí está animais, por isso que está animais, e na nossa está querubins. Mas nós já vimos lá no capítulo 4 que eles têm 6 asas, eles têm 4 faces. Então esses animais se referem aos querubins que formam o trono de Deus. Isso, que estão diante do trono de Deus que João viu. E que Ezequiel também viu, só que Ezequiel viu eles em movimento. Então eles estavam debaixo do trono. Lá em Ezequiel 1, mostra eles debaixo do trono. Em João, eles estão diante do trono. Estão parados ali na frente do trono. Por quê? Porque em Ezequiel, nós estamos vendo o trono de Deus em movimento. E eles que carregam o trono de Deus. E já em João, em Apocalipse, o trono de Deus está parado. Então, ao eles estarem parados, o que acontece? Eles ficam na frente. Ficam em cima, aguardando a ordem, né? Para receber o movimento de Deus. Então, essa é a função deles, né? Existe mais querubins, né? Existe mais querubins, porém, esses 4 estão ligados a carregar. E querubim, a palavra querubim quer dizer guarda, né? Queruve. E eles estão muito ligados à glória de Deus. Então, aqueles que guardam a glória de Deus estão ligados muito a portar a glória de Deus, a guardar para que se não chegue perto das pessoas inadequadas da presença de Deus, como era no Jardim do Éden, que Deus colocou 2 querubins, né? No céu, né? Preguei quinta-feira aqui, né? No céu tem 2 querubins à entrada, guardando a entrada das portas celestiais, e tem 4 querubins, né? É claro que os querubins do Éden lá, só lembrando, né? Os querubins do Éden ficaram até o dilúvio. Depois o Éden foi destruído, porque o Éden era um lugar terreno, certo? Não era um lugar espiritual. O Éden que Deus preparou para o homem na terra era um lugar terreno. A partir do dilúvio, que foi destruído o Éden, esses anjos não precisaram ficar mais lá, né? Então, mas no céu existem, né? Não sabemos a quantidade de querubins que existe, mas existe vários. O próprio anjo que caiu, né? Satanás era um querubim. Então, nós sabemos que há uma diversidade aí de anjos, né? E só comentando aqui, então nós sempre temos que lidar com o contexto, né? Então ele leu ali querubim, porque na versão de Nelson está querubim no capítulo 4. Agora na corrigida fiel está animais, se ele pegar o capítulo 4 estará animais. Na tua Bíblia pode estar seres viventes, né? Então também estão se referindo a esses seres que são os querubins, tá certo? Tranquilinho? Podemos continuar? Amém. Então, cavalo branco, já falamos da representação. O arco, ele fala de estratégia. O arco, para se usar, tem que saber manusear. É uma ferramenta difícil de manuseio, né? Então fala de um poder estratégico, mas também fala de uma certa incapacidade de lutar frente a frente. Quem está no arco quem usa o arco, ele não peleja frente a frente, ele não está com a espada. Ele, de uma certa forma, ele está numa segurança, né? Ele não é tão corajoso a ir para poder ir com a espada. Ele tem uma coroa, que fala de reino e governo. Importante você colocar aí, porque daqui a pouco nós vamos ver algum ponto sobre coroa. Essa palavra no grego para coroa é Stéfanos. Stéfanos aparece também quando fala do nosso galardão. Então, o que significa coroa aqui? E quem é esse ser, né? Daqui a pouco a gente vai falar quem é esse que está montado, que vem montado nesse cavalo branco. Stéfanos está ligado a uma coroa dada por uma conquista, ou para a conquista. Então, nossas coroas serão galardão porque nós estamos batalhando aqui e conquistaremos. Então, quando nós chegarmos no céu, nós recebemos coroas, né? Coroa da vida, tem vários tipos de coroas, a Bíblia fala sobre elas. Também é a palavra Stéfanos, mas existe uma outra palavra, Wagner, que é diadema, né? No grego diademata, que significa de uma coroa como reino. Ela é aplicada ao anticristo no capítulo 13, mas por quê? Porque fala do reino dos homens. Aqui fala de
de uma vitória que ele está tendo, de uma conquista, de um poder para conquistar. E lá no 13 fala do governo dos homens. Também é o anticristo atuante, nós sabemos. No capítulo 12 fala do dragão que tem coroa também, diadema, porque existe o reino do inimigo, o reino do diabo. E no capítulo 19, que fala de Jesus, também fala que ele tem muitos diademas, porque é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Então os irmãos compreenderam? Só coloque aí se estão compreendendo, irmão. Estéfanos igual a uma coroa dada por uma conquista ou para a conquista. Diadema fala de reino, né? E nós temos 3 reinos na Bíblia: o reino de Deus, o reino dos homens e o reino de Satanás. Esses são os 3 reinos. Vocês estão entendendo, irmão, essa parte? Comentem aí, por gentileza, vocês que estão online aí conosco, se está tranquilo. Ele saiu para uma missão e uma ação, e ele saiu vencedor para vencer, vencendo para vencer. Está aí no slide, né? Que ele saiu para vencer. Ou seja, o governo dele não será derrotado por um momento, será estabelecido sem conflitos. Porém, haverá guerras, depois haverá guerras, nós vamos ver aqui. Mas quem é esse cavaleiro? Muitos dizem, Wagner, é influenciado por uma teologia tradicional, que está envolvendo nossas igrejas pentecostais também, que este cavaleiro, ele é Jesus, que ele é o mesmo cavaleiro do capítulo 19. Nós não vamos ler capítulo 19 de Apocalipse hoje, porque é mais para frente. Mas dá uma lida depois, marca esse texto e dá uma lida. Mas qual que é a diferença? Aqui em 6 nós temos um cavaleiro no cavalo branco. Lá no 19 nós também temos um cavaleiro no cavalo branco. Só que a diferença é qual? Primeira diferença. Este cavaleiro do capítulo 6, ele só aparece por causa de um desatar de selos. Então, quem desata? É Jesus. Jesus não desataria um selo para ele mesmo vir? Faz sentido. Seria incoerente, né? Primeiro ponto, seria incoerente. E já no cavaleiro do capítulo 19, o céu se abre e ele aparece, ou seja, ele vem do céu, certo? Então, ele tem toda a autoridade. O cavaleiro do capítulo 19 vem com uma espada, porque ele é vencedor, ele tem muitos diademas, ele venceu todas as batalhas. E espada fala de coragem, porque eu lutar com arco é fácil, embora seja estratégico, poder estratégico, mas é mais fácil no sentido do quê? Que eu estou distante, não corro perigo. Agora, lutar com espada requer coragem. Então, ele é medroso. Ele é covarde, né? Porque ele vem no engano. A coroa que ele tem não é diadema, a coroa que ele tem é estéfanos. Ou seja, foi dado essa coroa para ele, foi permitido que ele reinasse, tá? Reinasse aonde? No reino dos homens, lá no capítulo 13 aparece diadema, porque ele reina no reino visível. Compreendido isso, irmãos? Estamos indo muito com calma para você captar bem a mensagem, né? E entender. Ele saiu, ou seja, foi dado essa missão para ele, foi permitido ao romper os selos. Isso acontecerá depois do arrebatamento, tá, irmãos? Então, os selos não estão tratando do período enquanto a igreja está na terra. Então aqui é o próprio Satanás, então. Aqui é o anticristo. É o anticristo, não é Satanás. Aqui é o anticristo. Cavalo branco, por quê? Uma falsa paz, certo? Ele vem trazendo uma falsa paz. Arco, porque ele é covarde. Coroa, porque foi lhe dado, né? O arco, por quê? Ele vem com poder bélico estratégico, como está no slide ali, porque ele vai fazer aliança com muitos. Nós já lemos 9:24 lá de Daniel, que ele vai fazer aliança com muitos, mas não com todos. Não são todos os reinos que vão aceitar o anticristo, a princípio. Depois sim, nós vamos estudar, depois todos os reinos da terra darão poder ao anticristo. Aí sim, que já será para o período final de grande tribulação. Então, a coroa que é dada é para ele cumprir a missão, porque ele é um juízo. O anticristo, ele é um juízo de Deus para a terra. Por quê? Porque eles não quiseram aceitar o verdadeiro Messias. Então ele vai mandar o falso, permitir o falso Messias, para que eles entendam, né, que nesse momento, isso é para Israel, eles estão sendo julgados, porque não aceitaram o verdadeiro. Não aceitaram. Então é um período de engano, que Tessalonicenses fala, o iníquo vai reinar.
certo? Então ele saiu para vencer. Por que não é o Jesus aqui? Porque ao próximo romper de selo, pode avançar mais um, o próximo romper de selo traz guerra. Então o reino de Jesus, quando ele estabelecer, ninguém mais vai fazer guerra com ele e vencer. O reino de Cristo não será vencido. Então o poder do anticristo será vencido, mas o reino de Cristo não. Então esse aqui não pode ser Jesus, porque ele será vencido. Olha lá o próximo slide. Deixa eu passar aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então nós falamos do animal relacionado, né? Qual que é o querubim que fala? É o querubim que tem a face principal como leão. Então você pode colocar aqui, ó, no 6:1, o querubim, e puxar, que é aquele que fala como leão, aquele que tem o rosto como leão. Por quê? Leão, e é bem na ordem que João viu, né? O primeiro, é bem na ordem certa. O leão fala de autoridade, de força, de realeza. O leão fala de reino. Está aqui uma descrição. Tira o print aí, irmãos, para você ler. O cavaleiro representa a conquista. Houve a conquista romana, mas isso fala de uma conquista também futura, né, escatológica. Tudo está relacionado, né? Ele usa figuras romanas, o apóstolo João, porque era a época dele. Porém, isso projeta eventos futuros. Nós vamos ver o porquê que projeta eventos futuros. Então, o animal relacionado é o leão. Então, é aquele querubim com face de leão. E olha uma outra imagem. Pode passar uma outra imagem para nós vermos a localização dos selos. Eu quero que os irmãos entendam isso antes de nós partirmos para o 2. Antes de nós partirmos para o 2, estão entendendo aí, irmãos? Comente aí. Seja um ouvinte atuante, comentando, porque é bom nós sabermos como que os irmãos estão entendendo aí. Adriane, Deus abençoe. Silvana, Cássio, todos que estão acompanhando. Então olha lá, irmãos, vai aparecer para os irmãos a localização dos selos, que é muito importante a gente entender, que o primeiro selo, ele tem, Wagner, um período de 3 anos e meio. Isso aqui poucos atentam ou sabem, que o romper do primeiro selo, ele tem uma duração de 3 anos e meio. Por quê? Porque é o período de paz. É um período que ele vai ter poder para conquistar sem ter retaliações e estabelecer a falsa paz. Então, entre o primeiro e o segundo selo, nós temos que entender que tem 3 anos e meio. E, aqui, nesse primeiro selo, nós poderíamos colocar Apocalipse 13, poderíamos colocar depois Apocalipse 17, 18, só que nós vamos muito por parte, não vou encher essa lacuna, porque senão fica muita informação, a gente não sairia do primeiro selo hoje. Depois a gente vai retomando e você vai vendo que tornará claro para você. Então o que acontece nesse primeiro 3 anos e meio? Nós vimos que esse príncipe se levanta, é a 70ª semana de Daniel. A igreja, olha aqui, eu coloquei bem claro aqui, à esquerda de vocês, a igreja arrebatada, antes do primeiro selo. Então a igreja não estará na terra, e isso nós temos que ter muita convicção. Aparece o anticristo ao romper o primeiro selo, e ele estará atuando sob uma plataforma, que é a meretriz do capítulo 17 de Apocalipse, que é a falsa igreja. Eu coloquei aí bem em vermelho, falsa igreja, para os irmãos verem. E ali você vê que tem 3 anos e meio. Aí depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selos são subsequentes. Por quê? Só restará mais 3 anos e meio. Então aqui nessa falsa paz eu já vou comentar com vocês, mas a gente vai estudar depois. Aqui se estabelecerá a igreja ecumênica, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja falsa, né? Aí alguns perguntam, a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, a igreja falsa, a igreja que não deixa Jesus entrar, que está batendo na porta e não deixa Jesus entrar. A igreja é a organização, porque as organizações são corruptas, né? E corruptoras. Nós vemos tanta corrupção na organização. Em todas as organizações nós vemos corrupção. Porém, a igreja organismo, ela é santa. A igreja organismo está cada dia mais honrando a santificação de Jesus, vivendo em santidade.
Então nós que somos a igreja, o organismo, seremos arrebatados, tá certo? E aqui começará uma grande perseguição para aqueles que não aceitarem a mensagem da falsa igreja, tá certo? Então até aqui, só o anticristo atuando sob a falsa igreja. Ou seja, vai ser mais ou menos, Wagner, para a gente tentar trazer clareza, como foi na época medieval, onde tinha a partir ali de Constantino, onde tinha o imperador, que ele tinha o poder político, e tinha a igreja, que tinha o poder religioso e econômico, porque todas as ofertas iam para a igreja, só que a igreja estava debaixo da autoridade do imperador. Então é assim que vai acontecer na primeira parte da grande tribulação. O anticristo tem autoridade política e a igreja deterá a autoridade ou poder religioso e econômico, porém elas estão sob a ordem do anticristo. Só que a igreja sempre quer sobressair ao império, né? Por isso que lá no capítulo 17 nós vamos ver uma prostituta montada numa besta. Nós temos que entender que besta é essa. Se é a besta do capítulo 13, se é a besta do capítulo, que é o dragão, né? Besta ou dragão, né? Seria a tradução melhor. Se é o dragão que aparece no capítulo 13, se é o dragão que aparece no capítulo 12. E eu deixei claro para os irmãos aqui, bem claro, bem esclarecedor. Daqui a pouco a gente chega ali. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, por hora, é que o primeiro selo, ele tem um período de 3 anos e meio, porque o romper do segundo selo acaba aquela paz, porque se faz guerra. Deixa eu ver aqui se tem mais um slide. Pode avançar mais um? Só para a gente comentar um pouquinho mais sobre o anticristo. Daí a gente começa, daí a gente vai mostrar aqui a falsa igreja. Então olha só, nós temos aqui, entre o primeiro e o segundo selo, outra imagem vai aparecer, como que vai ser o governo do anticristo. Já vou comentar aqui, mas nós vamos esclarecer a pessoa do anticristo no capítulo 13. Então só vou comentar por cima, tá, irmãos? Para podermos passarmos para os outros. Então, primeiro selo, temos uma falsa paz por causa do cavaleiro branco, certo? Dura 3 anos e meio, tá? Nós vamos ter lá um governo mundial, e ali está não vai ficar muito claro para os irmãos, mas naquele círculo está um banco, uma moeda, uma língua, uma religião, um terceiro gênero sendo estabelecido. Nós já estamos vendo isso daí acontecer, né? Então, depois você tira print aí e amplia a imagem, que você vai conseguir ver mais nitidamente. Nós temos ali um laboratório, nós temos uma comunicação, então um judiciário, uma política, um parlamento. Isso daí é o governo do anticristo, que estará unificado. A princípio ele vai fazendo paz com todos, porém nem todos vão aceitar o seu estabelecimento e vão fazer guerra com ele, até que todos vão se curvar, tá certo? Aí nós temos ali o anticristo, é uma imitação de Cristo. Na segunda coluna, ainda está na segunda coluna, mas ainda se refere à primeira. É a falsa igreja mundial, como na Idade Média que eu falei. A falsa igreja será uma aliada do anticristo, certo? E ela será destruída pelo falso profeta. Então o falso profeta, que vai entrar em cena a partir dos 3 anos e meio seguinte, ele vai pedir a destruição da falsa igreja, Wagner. Para quê? Para estabelecer ele como o poder religioso e econômico. Porque ele que vai fazer uma imagem. Então daí vai ser um novo sistema religioso que o anticristo, que o falso profeta estabelecerá. A princípio é uma falsa igreja, um falso cristianismo. É o ecumenismo que nós estamos vendo aí, que já está se formando. Mas na segunda metade já é a adoração ao anticristo, a adoração à besta. Então, para os irmãos, para esclarecer para os irmãos ali, sobre a falsa igreja. Pode avançar mais um. Os irmãos estão entendendo? Eu sei que parece muita informação, mas daqui a pouco, quando a gente passar as outras aulas, tudo vai encaixar, né? Só entenda que o primeiro selo é o anticristo vindo para reinar e que ele tem a duração de 3 anos e meio. Daí eu coloquei aqui, você pode acompanhar na tua Bíblia depois, ou tirar print e ler depois,
Olha lá, 3 vezes aparece, Wagner, a questão de 7 cabeças, 10 chifres. Daí isso traz confusão, né? Quando começa a aparecer esses pontos, né? O que significa? E cada um tem um significado, meu irmão. Essa imagem é a mesma que está ali, mas eu coloquei do lado para os irmãos entenderem, ó. Primeiro, nós vemos Satanás como o dragão. Ele tem 7 cabeças, que são os 7 principados. Nós vamos estudar lá no capítulo 12 isso, tá? Não se preocupe por enquanto. Ele tem 10 chifres. Nós vamos entender o que são esses 10 chifres, né? Lá no capítulo 12, 3, isso está escrito. Ele tem 7 coroas. Já coloquei ali, ó, diademata, né? Ele tem 7 coroas, porque são as 7 cabeças. Uma coroa em cada cabeça, certo? Que são os principados que atuam com ele. Aí nós vemos novamente essa palavra, uma besta, um dragão, né? Agora, o anticristo. Ele tem 7 cabeças. Por quê? Ele atua a partir dos 7 principados. Então ele vem com o poder de Satanás. Paulo fala em Tessalonicenses que ele vem na eficácia de Satanás. Satanás dará o seu poder a ele. Então por isso que essas 7 cabeças da besta, que representa o anticristo, na verdade, esses principados e potestades que atuarão na terra nesse período. Então ele está atuando no poder de Satanás. Tem 10 chifres também, mas a diferença está aqui, ó, tem 10 coroas. Diademata ali também, porque no capítulo 13 é o reino dos homens. E por que 10 coroas? Porque a terra nesse período ela estará... alguns pensaram que eram 10 nações, mas não são 10 nações, são 10 blocos de nações. Com o passar do tempo, meus irmãos, com essas guerras, rumores de guerras, crises econômicas, pestes vindo, como está profetizado em Mateus 24, Lucas 21, as nações vão começar a entrar em colapso. Isso exigirá o quê? União. Nós já estamos vendo isso, né? Nós temos aqui no sul o Mercosul, né? Que Brasil e Argentina estão lutando para ser o cabeça desse bloco. Nós temos nos Estados Unidos também, eu esqueci o nome agora, mas é Canadá, Estados Unidos e México ali. Nós temos na União Europeia, nós temos também blocos, nós temos os Tigre Asiático, nós temos OTAN, nós temos ONU, nós temos alguns blocos de nações, os países árabes, né? Nós temos alguns blocos de nações querendo se formar. Por quê? Porque com o tempo a economia vai entrando em colapso, vai tendo, vai ter muitas crises, os preços nós já estamos vendo que estão subindo, mas isso ainda não é selo, isso não é nem princípio de dores, viu? Ainda não é nada desse ponto que nós estamos falando, tá? E aí no capítulo 17 aparece uma mulher montada na besta. Aí quem que é essa besta? Porque também tem 7 cabeças, 10 chifres. Eu já coloquei ali, é o anticristo, não é Satanás. É o anticristo. Por quê? Essa besta também, que ela está montada, também tem 10 coroas. E se nós pegarmos aqui, ó, Satanás tem 7 coroas. E quem tem 7 coroas aqui é o anticristo. Porque fala ali no capítulo 17, 12 de Apocalipse, que ela está montada sobre 10 reis, né? Os 10 chifres representam 10 reis, que são esses blocos de nações, essas super nações que terão 10 reis, né? São blocos de nações que terão um só governo, cada bloco, uma só moeda, uma só economia. E aí o que acontece? Com o tempo lá para o último 3 anos e meio, Wagner, acontece que esses 10 cabeças, esses 10 reis, vão dar poder para o anticristo e dizer, ó, reine sobre nós. E aí que ele vai vir com grande fúria, porque nos últimos 3 anos e meio que vai ser o período onde vai pegar firme, né? Vamos dizer assim. Por isso que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Porque nos primeiros 3 anos e meio nós temos só um selo. Sim. No segundo 3 anos e meio nós temos 6 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então olha quanta ira que nós temos. Isso. Será um reino que o André está falando aqui, né? Porque não, acho que não pega ali o áudio,
que os 3 primeiros anos os 3 primeiros anos que ele, 3 anos e meio primeiros, que ele está conquistando, que ele está fazendo aliança, que ele está crescendo, fará aliança com Israel, permitirá a construção do 3º templo, permitirá a adoração, né, os sacrifícios, isso está em Joel, que ele voltará a fazer a permissão de sacrifícios. Por isso que Israel vai entender que ele é o Messias, né? Será alguém que vem num poder de engano muito grande, a ponto de judeus que não são convencidos facilmente, né, entender que ele é o Messias. Só que chegou na metade do 3 anos e meio, ele vai romper esse pacto, ele vai entrar no templo, vai querer ser adorado, e aí ele vai vir com fúria contra Israel, muitas nações vão ir contra Israel, vai ter um colapso muito grande na terra. Vamos avançar? Então está entendido, irmãos? Então, pode. A mulher ali então são as nações. Isso, a mulher, ela é a falsa religião. Falsa religião. Nós vamos estudar sobre ela mais para frente, né? Por isso que eu só comentei aqui, é a falsa religião, porque ela embriagou os reis da terra com o seu vinho, com a sua idolatria. Então, no caso, o anticristo ele vai estar representado no governo. Governo. Por isso que a mulher, ela monta sobre uma besta. Ou seja, ela e o anticristo. A besta é o anticristo, que ela vem montada. Então, a aliança do primeiro 3 anos e meio é o quê? É o anticristo tendo poder político e dominando a igreja, claro. Porém, a igreja, ele vai ter autoridade, a igreja vai ter autoridade para fazer tudo o que ela quiser em relação a quem não ouvir a mensagem, porque ela estará atrelada ao anticristo. Aí que no caso vai acontecer a perseguição de quem não adorar o anticristo. Isso. Não, aqui não é adoração ainda, quem não aceitar a mensagem da igreja. Quem não aceitar, depois nós vamos ver os pontos dos salvos. Quem não aceitar a meretriz como igreja, né, quem não aceitar aquela igreja como igreja verdadeira, esses serão perseguidos. Igual era na época medieval. Isso. Quem não aceitou no período medieval a mensagem da igreja romana eram mortos. Quem não aceitava a sua doutrina era morto. Então aqui eles serão mortos degolados. Nós vamos ver no 5º selo. Lá no 3 anos e meio futuro é o falso profeta que persegue e manda matar também todos que não adoram a besta. Então aqui 3 primeiros anos e meio é degolado por não aceitar a mensagem da igreja. E vai ter um grupo de anjos que pregam, né? Porque nós vamos ver que vai. Isso aí nós vamos passar no capítulo 14, mais ou menos. 7, 14, 15 fala de uns salvos. E já no 2º período de grande tribulação, quem prega são as 2 testemunhas, 144 mil. E quem persegue é o falso profeta, certo? O anticristo só tem o domínio total, tá? Vamos avançar? Já avançou ali Leia para nós, Wagner, por gentileza, o versículo 3, o versículo 4. E havendo aberto, eu vou ler nessa João Ferreira de Almeida. Pode ser. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha só que interessante. Então o 2º cavaleiro vem para tirar a paz da terra. Então é daí que a gente tira que vai ter uma paz, né? É daí que a gente entende que vai ter uma paz, mas é uma falsa paz. Por que falsa paz? Porque acabará, só será 3 anos e meio. E Paulo escreveu, né? Quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Por quê? Ao romper do 2º selo, que daí já estamos aqui, ó, irmãos. Daqui a pouco você vai ver a imagem. Já estamos nos 3 anos e meio finais. Segundo selo, 3 anos e meio finais. Então, cavalo vermelho por quê? É uma cor agressiva, né? A cor de sangue, fala de morte. Tirasse a paz, né? Aquela paz que o anticristo promoveu nos primeiros 3 anos e meio. E aí você observa que não é Cristo, né? Porque Jesus rompe o selo e a paz sai. Então é Jesus que rompe o selo. Que matasse uns aos outros. Então, olha aqui, esse aqui é interessante. Não é o anticristo matando. É uns matando os outros. E lá em Mateus 24 diz, né? Entregar-vos-ão uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros. Por isso que nós falamos que Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, são textos que se referem à grande tribulação e não à igreja. Então não é a nós, né? Isso nós já explicamos já aqui. Volte lá nas lives,
Você vai entender. E o que significa lá o grande espada? É uma grande força e brutalidade. Para manejar a espada grande é necessário ter força física. Pode avançar? Então olha lá. Ele vem montado sobre um cavalo com grande espada. Ele tem a permissão para tirar a paz da terra, fazendo com que os habitantes se matassem uns aos outros. E aqui começa a aparecer a figura do falso profeta. Então, por isso que a gente diz que o Apocalipse tem a cronologia, né? No 6:2, a gente pode colocar Apocalipse 10, 1 a 13. Né? No 6:2, a gente pode colocar o Apocalipse 10, 1 a 13 e Apocalipse 17. No 6:4, nós podemos colocar Apocalipse 10, 11, até o final ali, que fala do falso profeta, certo? E também o próprio 18, que é a queda da Babilônia, que é o falso profeta que derrubará, é o julgamento da falsa igreja, né? Serão vários julgamentos, né? Terão vários julgamentos. Os irmãos estão entendendo como que está aí, irmãos? Tranquilo? Estão recebendo? É muita informação, mas é tudo que a gente está falando aqui. Uma coisa que a gente tem que colocar para os irmãos é que isso é período tribulacional. A igreja não passará por nenhum desatar de selos. Uma coisa interessante, eu já estudei tudo isso daqui, mas eu não me lembro bem pouca coisa. A gente estava começando no começo, antes de iniciar a aula, né? E talvez para os irmãos também possa ser que não seja fácil, e realmente não é fácil. Não é fácil, tanto é que quando você vai ver que, né, tem a parábola lá das 10 virgens, né, quando as 5 insensatas saem atrás, as sensatas dizem, vão e comprem, né? Por que comprar? O azeite não é fácil, é um empenho, um esforço, é que nem foi, esses dias mesmo o senhor estava falando a respeito, não foi na pregação de quinta, né? De tudo que o senhor estudou, daria um valor exorbitante. Eu comecei a investir, se eu tivesse mais dinheiro, ia mais longe, porque são caros. Quem tem o conhecimento cobra caro para entregar. Então vocês estão tendo o privilégio, mas assim, fácil não é. Nada nessa vida é fácil. O que é fácil, né? Se fosse fácil, não seria tão bom quanto é a recompensa. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Volte à live. Hoje, talvez agora de início é complicado. Eu estou tentando anotar aqui também, não é fácil, vou ter que voltar, porque é muita informação. E tem coisas que eu vejo aqui, por exemplo, se fosse realmente para pegar e falar tudo detalhado, por exemplo, não dá, a gente ficaria o resto do ano. A cada selo daria 2, para falar tudo, ainda que superficial, tipo umas 2, 3 horas a cada selo. Então nós estamos passando aqui para os irmãos uma base. Sim. Mas o que o Wagner falou muito importante, que isso daí vai ficar gravado. Hoje está fazendo pelo Face só, mas depois o André baixa, joga lá no YouTube. Então você pode, quando alguém aparecer falando de selo aí, por aí na internet, você, deixa eu dar uma verificada. Que é uma das coisas que a pastora falou. Porque isso daí fica para os irmãos pesquisarem dentro do nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo é a nossa teologia quadrangular. Exatamente. É a nossa teologia, que eu não estou criando nada da minha cabeça, não estou sendo influenciado por mentes. Eu tive muitos mestres, mas todos os mestres, eles estavam estabelecidos na palavra, e vocês estão vendo que nós só estamos lendo aqui, né? Estamos lendo, colocando a resposta da própria Bíblia falando, né? Explicando ela. Eu não tinha como não falar, por exemplo, da falsa igreja logo ali, né? E deixar para falar depois. Então a gente tem que colocar essas informações. Porém, depois que nós fomos passando por os capítulos, aí você vai falar, eu já estudei lá, Então pode ficar tranquilo, irmãos, que vai esclarecendo. É um quebra-cabeça, né, André? É um quebra-cabeça. Agora você está ouvindo, aparentemente, talvez se for a primeira vez, talvez pode dar um nó, aparentemente. Mas guarda isso no teu coração, ao findar dos outros capítulos, você vai ver que vai começar a fazer mais sentido. E que nem eu estava falando, volte a live, depois assista de novo, faça anotação. A anotação é muito importante. Se você não fizer anotação, eu particularmente, as aulas que eu assisti, eu escrevia todas as aulas. Eu escrevia porque era uma maneira de eu pegar e gravar. E até hoje, o que eu escrevi, eu gravei. O que eu não escrevi, ficou no esquecimento. Lembro algumas coisas, quando a gente estava conversando no começo, né? Poxa, eu sei disso, mas não sei quem que falou também, não sei, né? Porque é muita coisa, é muita informação mesmo. Então, irmãos, qual o animal relacionado? O próprio João já coloca na sequência, né? Relacionado é o boi. O boi fala de sacrifício, fala de serviço.
lá o novilho, né? Então pode colocar ali o querubim que disse no 6:3, vem e vê, é o boi, é aquele que tem a face principal como o boi. Ele tem as outras faces, né? A águia, leão, mas a face principal é o boi. Então o bezerro é um símbolo de sacrifício, frequentemente associado ao altar no Antigo Testamento. Ele fala de guerra, revolta, então a ideia de mortandade, né? De derramar sangue, que era o sangue de animais que eram derramados, certo? Pode avançar mais um. Aí vamos colocar a localização do segundo selo, ali naquelas 70 semanas de Daniel, que é está dividido ali 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas aqui, como está um selo por cada um mencionado de uma vez, os quadrados foram usados ali para comentar o que acontece. Você está vendo aqui que no meio da grande tribulação, o que acontece no meio? O meio, 3 anos e meio, será um tempo-chave, né? Porque vai haver a queda da falsa igreja, que é a Babilônia, é a prostituta, vai ter a queda de Satanás na terra, que nós vamos estudar no capítulo 12, terá o estabelecimento do falso profeta, né? Então, o falso profeta vem, a falsa paz acaba, tá certo? E aparece o falso profeta para se unir à primeira besta, né? Aí que ele traz guerras, né? Por quê? Nesse cavaleiro, Wagner, é o momento que muitas nações vão ir até contra o anticristo. E aí a Bíblia diz que ele vai ser ferido com uma ferida mortal, ele vai morrer, vai reviver. Nesse momento aqui, então. Isso, quem vai fazer isso, esse trabalho aí de ser usado para reviver, é o falso profeta. Porque nós vamos ver que o falso profeta foi dado poder para ele, para fazer prodígios, milagres diante das pessoas. Então ele vai se unir, porque uma das cabeças do anticristo será ferida, que é uma das potestades. Nós vamos estudar isso lá na frente. Não, só estou comentando. Mas nós vamos ver quais são as 7 cabeças. Então será ferida. E aí ele precisará de um aliado. E esse aliado é o falso profeta. E o falso profeta, bem provável que seja do mundo árabe. Porque ele vai trazer riqueza, né? Já estou dando umas pistas aí, né? Bem provável. Por quê? Olha só que interessante. Nós vamos estudar isso só no capítulo 17. Mas já vou dar como a gente fala, uma cerejinha para os irmãos. O capítulo 17 fala de 7 colinas. Por isso que está ligado a Roma, porque Roma tem os 7 montes. Tem 7 montes, né? Então, é uma ligação a Roma. Porque o primeiro 3 anos e meio, o anticristo e as nações vão tender para Roma. Vão pender para Roma. Então, Roma, Papa, não é o anticristo, é uma plataforma. A igreja ecumênica que se formará é uma plataforma, não é o anticristo. Então, irmãos, cada coisa que acontece ou é o anticristo ou é Gog e Magog hoje, né? Para acontecer Gog e Magog, irmão, tem que desatar selo, tem que tocar trombeta. E nós estamos vendo aqui, que nós não estaremos aqui. Então, isso que estão falando que é Gog e Magog não é nada, irmão. Estão falando que o Papa é o anticristo? Não é, não. Meu Deus. Precisa acontecer muita coisa, né? Então, observe. Interessante que em Meca também tem 7 montes. Então, na primeira fase, a primeira parte, a tendência será o ecumenismo, que quem encabeça é o catolicismo. A segunda parte, a tendência religiosa, será o islamismo. Você observa que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Ela mais cresce, então, ela vai ganhar força. E a princípio, as nações árabes não vão se ligar ao anticristo. Por que não vão se ligar ao anticristo? Porque o anticristo estará em aliança com a falsa igreja, com Roma. E árabes e cristãos, ou melhor, árabes não, né? Árabe é a nação. Muçulmanos, os islãs e os cristãos, eles não se dão, né? Eles não têm conexão. Então, inclusive até para o Islã existe um Messias, né? Eles acreditam no Messias. Eles acreditam que Jesus foi um profeta e acreditam que virá um Messias para salvá-los. Eles têm esse conceito de Messias. E para ele vai ser o anticristo, né? Vai ser o falso Messias. Imã, né? Tem esse conceito. Do imã ele já entra naquela dos aitolás, né? Aitolás. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, até o senhor falando a respeito
de como será o sistema religioso, né, que terá a igreja e o governo, acontece lá. Ali acho que da Palestina, Irã, aquela região que tem os ayatolás, que vem esse imã, que são os cabeças, né? Cada tempo vai gerando um imã aonde que ele é o líder. E tem os ayatolás, que eles são os líderes supremos, aonde que só eles que conseguem falar a respeito da lei e aplicar elas. E junto a eles têm entrado no governo, e eles são os principais lá. Então eles, por exemplo, as pessoas que vão ser hoje, como nós temos o sistema vereador, tem, né, acho que mais alto, vamos colocar presidente, os governantes, senadores, eles que indicam, e se eles não indicar, não entra. Ayatollah. Isso. Esse agora é o último. Teve alguns na história se destacou. Agora esse um que está destacando bastante também, e ele que governa lá, e ele governa os dois, tanto da parte da religião como também para eles. E, por exemplo, eles podem, o governo cria algo, mas dentro do núcleo dele tem que passar por esse digamos assim, responsável religioso para aprovar se sim ou não. Interessante, uma das coisas que eu ouvi já dizendo, porque por isso que estamos fazendo essa base de ensino teológico para os irmãos, porque na internet joga um monte de coisa falsa, né? E já vi na internet dizendo que o anticristo virá dos árabes, né? Por causa dessa questão, eles viram dessa questão muçulmana de ter também hoje um Messias. Lá é muito forte. A gente está falando de algo que vai demorar muito, muito para acontecer, mas o governo é idêntico, né? O que está acontecendo lá. O palco está sendo montado, né? Então hoje nós já conseguimos ver coisas que nossos antepassados não viram, uma formação já mais própria para os fins dos tempos. Então o anticristo ele não virá do mundo árabe. O anticristo ele virá, para ele ser aceito como Messias dos judeus, ele terá que ser uma pessoa muito elevada espiritualmente. Lá no capítulo 3 nós vamos comentar sobre todas as características do anticristo. Ainda não é tempo, né? Mas nós vamos comentar, tá certo? Então o segundo selo traz essas guerras, só para os irmãos entenderem que vão fazer guerra contra o anticristo também, tá? Atente a isso. O anticristo não será uma pessoa que será divina, que ninguém vai combater ele. Vão querer combater, até chegar o momento de todos os reis darem o poder para ele governar. Só que aí já terá decadência no reino. Por quê? Ele se levantará em 3 anos e meio e terá um declínio em 3 anos e meio. Então é muito rápido, né? Ao mesmo tempo que ele se levanta, ele logo... E aí com um falso profeta, já vou dar um petit gâteau para os irmãos aí. Com o falso profeta que vem a marca da besta, que nós vamos estudar. Então, marca da besta não tem nada a ver para a atualidade. Eles estão fazendo teste, eles fazem teste. Irmão, daí vou mostrar para os irmãos o que é a marca da besta. Não vou falar hoje, só para os irmãos ficarem conosco. Porque já falaram um monte de coisa de marca já, né? O que eu vejo hoje, até na verdade, tem alguns vídeos assim, bem cabulosos, assim, vamos dizer a palavra certa na internet. Mas alguns vídeos que eu vejo assim, eles falando a respeito de por exemplo, os Illuminati, eles tentam inventar algumas coisas assim, mas o que eu vejo realmente tem lógica isso, né? Que por trás de um governo do mundo inteiro, um governo global, né? Como se chama assim, eles fazem muito experimento, né? Para que quando, por exemplo, hoje a gente vê assim, o próprio crente, a pessoa que acredita em Cristo, talvez não acredite tanto quanto essas pessoas que esperam o anticristo, esperam o governo do próprio Satanás, porque quem é do satanismo, quem é realmente da religião obscura, eles esperam, e eles criam, eles estão trabalhando para que isso aconteça, né? É por isso dessas cabeças, né? Porque sobre os governos tem as potestades, né? Tem os principados, então o mundo espiritual ele é atuante, né? Então, existe realmente, né, irmãos? Nós vamos aprender. Vamos lá para o terceiro selo? Terceiro. Capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Antes de ler o 6, tem outro animal aí, ou seja, outro querubim, né? Uhum. Você consegue descobrir quem que é esse? Na face? Vamos ver. Já falamos de leão, já falamos do boi. Águia? Vamos ver, daqui a pouco. Tem águia e homem ainda para jogar, né? Vamos ver. Pode ler o 6 também. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia:
uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Só falando, como a gente está falando dos animais aqui, né, irmãos? Isso eu aprendi recentemente também. Isso é para mostrar para nós. Eu ensino escatologia desde 2012. Desde 2012 eu ensino escatologia com uma compreensão já boa, né? Vamos dizer assim. 13 para 14 anos. Quem? 2012. Não, 2012 não, já estava com mais já. Não, eu digo que sim. você Então, que eu já tinha a base. Primeira vez que eu dei aula de escatologia foi lá por umas 2010, 2011, que o pastor pediu para eu dar aula de Badep, porque ele não poderia ir. Aí entrou lá a primeira e a segunda ressurreição, eu li, não sabia. Então não tinha muito acesso à internet, assim, na época. Eu falei, meu Deus, eu fui orando para aquela aula, que ninguém pergunte sobre o primeiro e a segunda ressurreição, porque eu não entendi nada. Hoje eu entendo, graças a Deus, mas naquela época eu não entendia. Mas daí em 2012, daí eu me aprofundei, em 2012 eu já tinha base escatológica. E já são, 2012 para cá, nós estamos 13 anos, né? 13 anos. Então, eu aprendi essa questão de fazer a ligação dos animais com esses 4 cavaleiros, e está aqui, está escrito aqui, né? Esse ano. Então, você observa como sempre a gente tem algo para aprender, a gente não pode parar. Se eu parasse com o conhecimento que eu tinha lá em 2012, eu já estaria ultrapassado. Então é isso que a gente está mostrando para os irmãos. A gente está colocando bastante informação, estamos, mas é para vocês observarem tudo o que a palavra diz. E eu acho que aqui nós estamos lendo tudo, então eu acho que se você pegar depois e assistir ponto por ponto e fazer anotação, como o Wagner falou, você vai ver que vai ser muito espetacular, porque você está tendo trecho a trecho aqui, ó, desmiuçado, né? Então isso que é importante, irmãos, tá certo? Vamos lá então. Cavalo preto, por que a cor preta? Escuridão, né? É morte, fala de morte também, né? Traz um sentido, traz essa ideia, né, de sofrimento. Balança na mão, fala de uma justiça imposta por uma medida definida. Aí ele coloca lá, né, 1 denário, né? Tinha uma balança na mão, coloca 1 denário, que era o salário de um dia, por 1 quilo de trigo, né? Uma medida é 1 quilo. Então olha só, o dia inteiro hoje, vamos colocar hoje 1.500 o salário aí, então dá o quê? Deve dar uns 100 e pouco aí a diária, né? Deve dar uns 100 reais, né? Digamos que dê uns 100 reais. Então 1 quilo de trigo valendo 100 reais, podendo comprar só um tipo de alimento, ou podendo comprar 3 quilos de cevada, porque a cevada é um tipo dá para fazer o pão também, mas é um pão mais dura, um pão menos saboroso, né? Então, nós estamos falando aqui de uma inflação superior ao que nós conseguimos imaginar, porque o salário comprará poucas coisas. É o que aconteceu lá em 2 Reis, né? Que por causa daquele cerco, estavam cozinhando pombo, né? Fezes de pombo, vendendo cabeça de jumento. Exatamente. Então, olha o que traz esse terceiro selo aí. Traz a agonia para o homem, esse sofrimento, vai afetar o alimento. Ele diz para não afetar o azeite e o vinho, né? Porque o azeite lá é o combustível para iluminação, o elemento para cozinhar, e o vinho é tido como alegria. Então, o que significa isso? A maior parte da produção da terra será atingida. Aí que entra o falso profeta com a marca. Porque daí só quem tem a marca, lembra que nós estamos falando da metade do 3 anos e meio, ali são sequenciais. Esse selo então é meses ali acontecendo, né, sendo desatado agora. Então aí vem uma marca que só poderá comprar e vender quem tiver essa marca. A fome será extraordinária. Isso aqui vem sobre os justos também, sobre aqueles que não aceitaram a marca. Então eles também padecerão nesse tempo, né, para se manter firme e fiel. Então aí eles vão padecer. Vai ter salvação? Vai, mas vai ser um sofrimento superior. A graça é mais fácil, a graça é mais tranquilo. Nesse período será mais difícil. Mas entendeu o que afeta o terceiro selo? Afeta, pode avançar lá. Afeta a economia mundial. Irmãos, estamos falando aqui de algo mundial. Tudo que está ligado aos selos é algo mundial. Quando a gente vê ali um terremoto acontecendo, um maremoto na China, né, alagou agora recentemente,
Nós temos aqui o Rio Grande do Sul. Quando nós vemos um terremoto de magnitude maior em alguma parte da terra, ainda não é esses sinais de Mateus 24. Ainda não são. Os sinais que precedem, que vai ser os princípios de dores, isso vai ser em uma escala mundial. Então, nós vamos ver, antes do arrebatamento, muita coisa do que vai acontecer nos selos, porque os sinais do arrebatamento. Só que ainda não é o selo, é princípios de dores. Selo é a partir do arrebatamento. Eu espero que isso tenha ficado muito claro na mente dos irmãos. Por quê? Porque a igreja não estará aqui no desatar dos selos, mas a igreja estará aqui nos princípios de dores, que nós vamos ver terremotos, nós vamos ver pestes, nós vamos ver muita coisa a nível mundial, certo? E agora nós estamos vendo um desatar de selo que traz isso de forma mais forte ainda do que no princípio de dores, porque agora já não é mais princípio de dores. 3 anos e meio finais, Wagner, é dores de parto, já está próximo para dar à luz, já não é princípio, são as dores de parto, porque tem selos, tem trombeta e tem taça nesse período. Entenderam, irmãos? Então o animal relacionado é o homem, né? Porque o homem, a humanidade que afeta isso daí, né? Ligado ao rosto do homem, o cavaleiro preto representa a fome, colapso econômico, consequência das revoltas internas da guerra, né? Que aconteceu, afetando a colheita, o comércio. O rosto do homem pode ser relacionado à condição humana, né? De criar esse caos, de ter essa vulnerabilidade. A balança, né, indica uma intervenção humana nas medidas injustas relacionado ao alimento, ou seja, será agora racionado, né? Racionalizado. Então só vai poder comprar e por um alto preço aquele que tiver a marca, né? E aí, pode avançar? Pode perguntar? O primeiro selo é a ira do cordeiro. Todos os selos são ira do cordeiro. Todos os selos são ira do cordeiro. Já vamos dar para os irmãos, anotem aí, escreva alguém para nós aí. 7 selos igual ira do cordeiro. 7 selos igual ira do cordeiro, porque é Jesus que está desatando. 7 trombetas, limpeza da terra, porque as trombetas, nós vamos ver depois uma imagem, a próxima aula, as trombetas anunciam o dia da expiação. Então as 7 trombetas, limpeza da terra. Nós vamos ver o porquê, como que a terra vai ser limpa nesse sistema satânico, né? 7 taças, ira de Deus. 7 taças, ira de Deus. Então, nesses 3 anos e meio, nós temos todos esses juízos. Ira de Deus. Nas 7 taças, irmão, nós já vou adiantar aqui só para vocês entenderem. 7 taças já não tem mais ninguém para ser salvo. Ira de Deus, 7 taças. Ira de Deus. Já a medida da terra já foi tomada. Agora Deus derrama a sua ira, certo? E os salvos que tinham para se salvar já foram salvos da grande tribulação. Só está os ímpios aqui. E serão bem nos meses finais dos 7 anos. Bem no finalzinho da grande tribulação. Nós vamos chegar neles lá, tá? Amém. Mas já vou dar essa dica aí para ficar claro para os irmãos. O André colocou aí, né? Acredito que o André colocou aí 7 selos. Ele tem um delay aqui dele. Ok. Então chegou a outra imagem aí para você entender. Terceiro selo, o cordeiro que fala como dragão, que é o falso profeta, né? Que nós vamos estudar sobre ele depois. Aparece a estátua do anticristo aí, que é um referencial à estátua de Nabucodonosor, que daí nós vamos explicar também lá na frente, irmãos, tá? Então, fome mundial, o que eu quero que você entenda? Esse terceiro selo é fome mundial, inflação, igual aconteceu lá em Reis, né? Tira print dessa imagem aí para você estudar os textos. Aí aparece aqui 2 testemunhas, aparece 144 mil. Atenta essa imagem que está aparecendo várias vezes, você consegue ver. Na esquerda, arrebatamento. Depois, 7 anos. Daí que tem Armagedon, tá? Então, guerras que nós estamos vendo aí, não é Armagedon não, irmãos. Falaram lá que era Gog e Magog, a Rússia contra a Ucrânia, né? O povo gosta, né, de inventar. Depois do Armagedon nós temos 1000 anos. Daí sim temos Gog e Magog. Então, tá, esse texto, isso aqui já está a cronologia escatológica para os irmãos aí, tá? Então, tira print de uma das imagens aí, para você entender. Vamos para o quarto selo, para nós já adiantarmos aqui. Os 4 serão os mais demorados assim na explicação. Depois a gente vai passar mais rápido. Pode ler. Quarto. 6, 8, né?
6, 8. 6, 7, né? Fala do animal que aparece, né? 6, 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. Ele foi-lhe dado o poder para matar, e a quarta parte da terra, com a espada, com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então o quarto cavaleiro ali está verde, porque no original, no grego está verde, tá? As traduções colocaram amarelo, mas é aquele verde meio amarelo, sabe aquele emoji do vômito, né, que tem, né, do nojo, né, no WhatsApp. Se alguém puder colocar esse emoji, dá para colocar nos comentários, né? Procura aí esse emoji aí, André. É aquele que está com ânsia de vômito, né? Então é esse esverdeado que a gente falava, né? Então é um amarelo meio verde. Tem traduções que coloca pálido, né? Pálido. Vê se você acha aí, abrindo o comentário, procurando nos emojis, às vezes consegue ver aquele que está com a ânsia de vômito, o emojizinho. É meio verdinho, meio amarelo. Então é só para os irmãos entenderem, né? Então o Hades seguia ele, né? Que é um lugar de destino de todos os mortos sem Cristo. No tempo desta carta em diante é o único que aplica, tá? Então a quarta parte lá, a perseguição aos cristãos em geral, né? Nós temos em 4 etapas. Nós tivemos a perseguição na igreja primitiva, na igreja medieval, na igreja da reforma, na igreja contemporânea. Então nós temos perseguição em todo o tempo. Lá na grande tribulação também terá perseguição, certo? Então olha só o que esse quarto cavaleiro traz, né? Ele traz espada, né? E aí está Levítico 26, 25. Por isso que é para Israel esse período. A igreja não estará mais aqui. É Israel Deus tratará com Israel para restaurar, mas toda a humanidade sofrerá. Lá em Levítico 26, 25 diz que se eles não guardassem, né, Deus traria 4 tipos de batalha, de luta, de juízo. Primeiro, lá no 26, 25 está a espada. No 26, 26 está a fome. No 26, 21 está a peste. E no 26, 22 está feras. Então, isso daí Deus sempre usou, né? Tira print dessa imagem aí, irmãos, para você estudar depois o que está lá em Levítico, tá? Mas você pode colocar na tua Bíblia se quiser ali, ó, né? A parte que fala espada, coloca lá 26, 25 de Levítico. A parte que está fome, Levítico 26, 26. A parte que está enfermidades, que é pestes, né? Coloca lá 26, 21, Levítico 26, 21. E animais selvagens ou feras, coloca lá 26, 22. Tá? Assim você faz a equação bíblica, porque a Bíblia é um quebra-cabeça que nós estamos tentando montar aqui para os irmãos, tá certo? É muito interessante esse ponto aqui, irmãos, porque isso aconteceu também na casa investida de Tito, no ano 66 a 70, eles tentando fugir da espada. Eles fugiram da cidade e Flávio Joséfo diz que 250 mil pessoas foram mortas por feras. Então Deus vai trazer o quê? Que Deus vai trazer? Já é diferente da grande espada anterior, do terceiro cavaleiro, né? Deus vai trazer morte para a quarta parte da terra, através de guerra, a espada, né? Através da fome, né? Isso vem sobre justos e sobre ímpios, tá? Sobre quem tem a marca da besta e sobre quem não tem. Enfermidades, né, que são as pestes, as epidemias que está em Mateus, que está em Lucas, as pandemias, né, nível mundial é pandemia, e animais selvagens matando, bestas, feras matando. Nós já vimos isso acontecendo em parte, né? Por quê? Para mostrar que a Bíblia é verdadeira, Deus está permitindo algumas coisas acontecer. A Covid-19, através de um animal selvagem, né? Morcego, pangolim, né? A Covid, né? Covid é um morcego, né? E depois passou para o pangolim, né? Parece que passou para o pangolim e daí afetou os humanos. Aí nós temos do macaco, nós temos aí também, nós temos das gripe aviária. Então, isso daí nós estamos vendo como parte do que vai acontecer em grande escala quando for desatado o selo. Por quê? Por isso que eu digo para os irmãos, isso aqui, ó, nós falamos na aula passada, o controle está no trono.
Jesus está desatando. Então não é o homem que pode manipular. O que nós estamos vendo aqui acontecer hoje é Deus permitindo e o homem fazendo. A Covid-19 veio para quê? Veio para emparelhar a mídia, né? Para ver como que está a comunicação a nível mundial. Porque, como nós já falamos aqui, lá no governo do anticristo terá uma comunicação só. Então já estão começando a fazer os ajustes. O palco está sendo Exatamente, é um controle, né? A Covid, né? O André está falando aqui, né? Que a Covid eles proibiram qualquer outro tipo de mensagem, só aceitava a mensagem verdadeira, é aquilo que eles impunham, né? Aquilo que eles colocavam. Então o que é isso? É o teste para ver se eles conseguem manipular a humanidade inteira, né? Impondo, né? É uma imposição, foi uma imposição que quem viveu esse período aí, que tem gente que está nascendo aí há pouco tempo, mas quem passou por esse período viu que foi meio apocalíptico em alguns lugares, né? Verdade. Tem alguns lugares que sirene, ia a guarda tocar sirene, né? Para todo mundo se recolher. Então isso é para mostrar que a Bíblia é verdadeira, mas ainda não é selo não, irmãos. O selo será muito maior. Pode avançar, já vamos finalizar daqui a pouco, né? Estamos aí para 15 minutos para terminar. Então o quarto selo está relacionado ao animal, é a águia voando, porque a águia é juízo. A águia é juízo. Nós demoramos um pouquinho para começar, né, irmãos? A gente se baseia ali numa 1h30 de live, tá, irmãos? A águia sempre representou juízo. Tem os textos ali, o Deuteronômio, o Senhor levantará uma nação de longe, como a águia. Nós temos Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então você pode colocar no 6, 7, o quarto querubim, o quarto animal, que observa que fala de primeiro, segundo, terceiro, não fala que é o mesmo, né? Em todo lá está primeiro, segundo, terceiro e quarto, não é o mesmo. Verdade. Então por isso que dá para entender que cada animal está relacionado a um chamado aí, né? Então essa é a águia que traz juízo de Deus sobre a quarta parte da terra. Lembrando que todos passam por essa. Os únicos que não são afetados por essas pragas aqui, nós vamos ver lá na frente, são os que são selados por Deus, 144 mil. Eles nenhum dano vai fazer, mas as outras pessoas terão dano. Isso, são os judeus, né? Nós vamos estudar, serão judeus, são pessoas literais, não tem nada a ver com salvos, né? Não tem nada a ver com quem vai morar no céu, são judeus. Nós vamos ler esses textos. E a internet é complicada, né? Eu vi um vídeo de ele não falando, mas fazendo caras e bocas e colocando imagem, dizendo que o 144 para ele seria pessoas autistas. Meu Deus do céu. Que vive um pouco alienado do mundo e não sofre as coisas deste mundo. Eu, ao pegar imagem aí, irmãos, hoje eu vi várias linhas, né? Eu fui pegar umas imagens, eu falei, isso aqui não dá para passar. Então a gente tem que ter cuidado, não dá para pesquisar escatologia. Religião com mais de milhões de adeptos dizendo que, né, dentro da religião deles é só a verdadeira, ela que vai se salvar e que dela vai vir esse 144. Imagine, uma igreja com mais de milhões, só dessa igreja só 144 mil. E é assim, o pior, né? Não sei se é porque eu já debrucei, estudei sobre isso, mas é muito claro, para mim é muito claro esse 144 mil. Está muito claro ali. E essa clareza nós vamos trazer para os irmãos mais para frente, podem ficar tranquilos. Tá certo? Então entenderam aqui o que é o quarto, né? Vamos ver o quinto, 6, 9. Já não tem mais animais agora, né? Ali eu coloquei, pode avançar mais um pouquinho, só para a gente comentar aqui. Então, irmãos, o quarto cavaleiro que traz a morte, o Hades. Então, tanto os culpados, ou seja, tanto ímpios quanto inocentes, passam por esse sofrimento, né? Porque a Bíblia fala que bem-aventurados serão aqueles que morrerão, né, no período tribulacional. Por quê? Vai ter um momento que a morte vai ser tirada da terra, né, por alguns meses. Outra ideia que nós temos que tratar também aqui é que antigamente, quando ensinavam escatologia para nós, dizia que o período de grande tribulação ninguém vai morrer. Mas é por causa de um texto que fala que não vai haver morte, mas é por um tempo só, meus irmãos, tá? Vai ter morte sim. Nessa imagem que você está vendo aí, você vê uma igrejinha quebrada ali na metade, né? Que é justamente mostrando que no meio da grande tribulação, Satanás cai na terra, que nós vamos estudar ainda, a falsa igreja será derrubada, tá?
e vem morte, tanto para quem crê quanto para quem não crê, né? Passam por este... em vermelho eu coloquei ali, ó, a morte do justo não significa que Deus abandonou, mas que suas vidas foram entregues em testemunho da fé, como ocorreu com os profetas e apóstolos. A morte do quarto selo deu início aos mártires do quinto, que nós vamos ver agora. Pode avançar aí, André. Pode ler 6:9, por gentileza. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Continua. 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos com eles foram. Como Amém. eles foram, né? Então, a Gileide e a Adriana comentando que ela e a Gileide foram minhas alunas no IBADEP, né? Naquele tempo era 2012, lá 2012, 2013. Então, você com o tempo passa, né? O André trabalhou junto conosco também, né? Foi. Que bênção, né? Isso é um tempo maravilhoso que nós vivemos e estamos retornando a viver, né? Ensinando a palavra. Então, olha só. O quinto selo se rompe, o que João vê? Agora ele não vê um juízo, ele vê justos clamando. E quem são esses mártires que clamam? Porque eles tiveram sangue derramado. Aqui são os salvos da primeira metade da grande tribulação. Aqueles que a igreja perseguiu. Aqueles que a igreja matou. Como que matou? Degolados, está o texto, né? Eles foram mortos degolados, tá? Porque não aceitaram a mensagem da falsa igreja. Aí você está vendo uma imagem representativa de muitos santos, né? Aí o que Jesus disse? Eles estão clamando juízo, né? Porque eles morreram por causa nobre, porque eles foram mártires. E o que Jesus fez? Ele deu uma veste branca para que eles descansassem, para que eles repousassem por um pouquinho de tempo. Isso fala de tempo cronológico, por quê? Porque ainda se juntariam outros com eles, ou seja, ainda faltariam os servos da segunda parte da grande tribulação, que serão perseguidos e morrerão para se juntar. Então ele diz assim, ó, calma mais um pouquinho, porque vai vir mais gente, tem mais gente para se salvar. Depois que se salvarem todos, que ao findar da grande tribulação, aí vai haver outra ressurreição, né? Já houve uma ressurreição lá no momento do arrebatamento, vai haver outra ressurreição. Tudo isso, ressurreição de Cristo com aqueles primogênitos que ressuscitaram com ele, de Mateus 27, 52. Ressurreição do período do arrebatamento e ressurreição desses santos no final da grande tribulação. Tudo isso é considerado como primeira ressurreição, que são a ressurreição dos salvos, daqueles que serão salvos. Agora a ressurreição dos ímpios, que é a segunda, que dar-se-á 1000 anos depois, será depois do milênio, aí é de quem vai ser condenado, tá, irmãos? Não confundir isso. Então, Jesus diz, acalma que vai vir mais gente. Por quê? Eles vão ressuscitar no final da grande tribulação e reinar com Cristo. Esse será o galardão. Olha só, muito importante aqui, para nós entendermos. E é isso que as pessoas confundem e dizem que o arrebatamento será depois da grande tribulação, por causa dessa ressurreição. Mas a igreja, ela não terá um galardão só, ela terá muitos galardões. Olha só, são várias coroas que se fala. Se você pegar o 2 e o 3 de Apocalipse, que nós já estudamos, tem muitos galardões ali. Agora, dos salvos da grande tribulação, só fala de um galardão. Qual galardão é esse? Reinar por 1000 anos com Cristo. Então esse é o galardão deles. Eles vão reinar na terra por 1000 anos. E o galardão da igreja? É reinar com Cristo por toda a eternidade. Olha a diferença aí. A igreja reina com Cristo por toda a eternidade, porque ela é a esposa. Agora esses servos, eles são como os santos do Antigo Testamento. Eles ressuscitarão, esses santos também. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Depois continuará, né? Terá outros propósitos, novos céus, nova terra, que aí muitas coisas ainda não estão reveladas,
que vai ser reveladas lá na vida posterior, né? Quando nós estivermos lá. Muita coisa ainda é mistério, né? Aí o que é mistério a gente não trabalha. Agora, o que a Escritura fala a gente trabalha, né? Porque é mais seguro. Nós não viemos trazer para os irmãos, muito importante também, ó. Nós não estamos trazendo teologia, escatologia especulativa, tá? Porque as pessoas especulam muito. Nós às vezes não estamos trazendo escatologia do medo, querendo colocar caos na mente dos irmãos, né? Nós estamos trazendo a Bíblia para os irmãos. Vamos lá, ó, o quinto selo, avança mais um. Então é só mais uma imagem para mostrar as almas dos justos aí que foram martirizados. Pode ler já o sexto selo, André, Wagner. Apocalipse capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando figueira lançada sobre si os seus figos verdes, abalaram por um vento forte. E o céu retirou-se com o seu livro. O céu retirou-se como um livro que se desenrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os servos, os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do nosso rosto, daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo já o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Sobreviver, né? Essa tradução está melhorzinha, né? Subsistir. Subsistir. Substituir. E como é que é? Subsistir, né? Ou sobreviver. É por isso que, ó, aqui está um segredo. Por isso que às vezes a gente não consegue pegar os mistérios da Bíblia, porque a gente lê rápido, né? Não, a gente lê rápido. Errado. Agora quando você lê com calma... Não, às vezes eu também, quando leio rápido, eu falei, mas estava aqui, por que não está mais? Daí quando você vai ler devagarzinho... Então aí está a imagem do quinto selo, da almas dos justos debaixo do trono. Pode avançar, André, sexto selo. Mas olha que interessante esse sexto selo. Vai haver grandes sinais agora, terremotos mundiais, sol tornando-se negro, a lua como cor de sangue. Lembra, isso aqui é resultado de um desatar de selo, não é fenômeno natural. Então nós temos fenômenos naturais. 2014 eu lembro que teve 3 luas de sangue em um só mês. Aí todo mundo estava dizendo, olha o selo se rompendo, né? Olha o desatar. Não, irmãos, isso inclusive foi previsto, né? Inclusive hoje a ciência, né, através das tecnologias, eles conseguem prever que no tempo de Jesus, que Jesus foi crucificado, teve terremoto, que teve o sol, que houve um eclipse. Eles conseguem prever tudo, rever tudo isso e prever futuros eventos. Porém, o que nós estamos falando é uma resposta, é um resultado, melhor dizendo, de um desatar de selo, então de um juízo divino. Então, o que acontece aqui não é referente a um fenômeno natural, e sim um juízo de Jesus. E aqui nós temos a clareza que os selos são a ira do Cordeiro. Olha o que acontece, a estrela do céu cai. Irmãos, sempre que tu fala estrelas do céu, daí popularizou, até coloquei nas minhas redes sociais, né? Que aquele vídeo que João viu não foram estrelas caindo do céu, eram mísseis, que até um grande pastor pegou o que popularizou, o que viralizou nesse vídeo, e ele falou. Aí é um erro sobre erro, porque uma coisa é alguém criar lá uma imagem com uma voz de inteligência artificial, outra coisa é eu, como pregador, como pastor, como teólogo, vamos dizer assim, e dizer, ó, irmãos, é isso mesmo que aconteceu. Então isso aí é a escatologia especulativa. Infelizmente, esse homem é um grande influenciador, né? Nosso xará, foi nosso xará. E por que eu estou falando isso? Porque passaram um vídeo para a pastora, ó, pastora, ele está falando isso, é isso mesmo, né? Mas não, irmãos, tem nada a ver, não é nem, isso aí é só rumores de guerra, não é nem princípio de dores ainda. Não é princípio de dores ainda vai acontecer. Os irmãos terão uma ideia. Então, essas estrelas aqui são astros, asteroides, né? E no mundo espiritual também começam as potestades do ar cair.
começa os céus serem limpos, né? Nós vamos ver que os céus vão ser limpos. Então também começa, porque Satanás vai cair na terra. Nós vamos estudar ainda, tá certo? Aí, o céu se recolheu como um pergaminho. Olha só que interessante, irmãos. Nós vamos ver tudo isso do céu. O céu foi estendido e agora o céu está sendo recolhido. Vamos ler rapidinho, irmãos, nosso tempo está acabando. Mas vamos ler lá Salmo 66, para você ver. Salmos 46, deixa eu ver. Eu preciso ler isso aqui com os irmãos, para você ver onde que a igreja estará, né? Esse salmo é glorioso. Salmos 46. Vocês estão aí ainda, meus irmãos? O Salmo 45 é a igreja na cidade, tá? Salmo 46, ó, Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Olha aí, tribulação. Para nós, Deus é refúgio e fortaleza, então nós não passaremos pela grande tribulação. Glória a Deus. Estaremos com Ele. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes removam para os corações dos mares, e as águas rujam e espumejem, pela sua fúria os montes estremeçam. Não é o que vai acontecer aqui? Nós estamos falando terremotos acontecendo. Mas Deus está nela, está dizendo ali, tá? Aí olha o verso 4. Esse então, há um rio cuja corrente, porque nós estaremos lá com ele. Aí ao 6, 22, né? O 6, as nações se esbraveceram, os reinos se abalaram, e levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí o 7, o 8, que é o momento que Jesus vai nos convidar para ver o que está acontecendo na terra. Vinde contemplai as proezas que o Senhor faz. Que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras, porque vai ter guerra no Cavaleiro 2. Ele quebra o arco e corta a lança. Quem que está com arco? Cavaleiro 1, né? O primeiro aí, ó, ele vai quebrar o arco do anticristo, irmão. Queima os carros no fogo, rendei-vos, saber que eu sou o Senhor, serei exaltado entre as nações e serei exaltado em toda a terra. É um salmo profético, é uma profecia. Vamos avançar lá mais um pouquinho. Não, ainda no 6º selo, deixa eu comentar aqui, ó. Olha lá, os reis, magnatas, todos entendem que é uma ira do Cordeiro, no versículo 16, que é chegado a ira do Cordeiro, o grande dia. Então, irmãos, nesse período não vai ter ateu. Esse período não vai ter ateísmo, né? Porque todos vão saber, grandes, magnatas, capitães, ricos, servos, pequenos, todos vão saber que é a ira do Cordeiro. Por isso que o selo, Wagner, é ira do Cordeiro. Eu não criei isso, é a Bíblia que nos está falando aqui no 6, 16 e 17, certo? A ira do Cordeiro. Não há quem escapar, né? Não vai ter quem escape, porque Paulo disse, virá repentina destruição sobre eles, de modo que nenhum escaparão. E aí vamos para o 8.1, só para falar o porquê do 7º selo, né? Pode avançar, André, para nós? Pode avançar ali. 8.1, leia para nós, Wagner, por gentileza. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio um outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então o 7º selo é só o anúncio para os 7 anjos se prepararem para tocar as 7 trombetas. Então esse é o objetivo do 7º selo. É uma preparação. Por isso que houve luto, né? Porque agora vai começar uma limpeza. Então o 7º selo é a preparação. Nesses 30 minutos de luto, né, os 7 anjos se preparam, já vem um derramar ali de incensário no altar de incenso, e aí começarão o toque das 7 trombetas. Não confundir 7 trombetas, pode colocar a última imagem, com a trombeta do arrebatamento, né? Que nós vamos explicar mais para frente, as 2 trombetas de prata, né? Nós vamos explicar nas 7 trombetas, nós explicamos essas 2 trombetas, porque as 2 trombetas de prata fala de redenção na Bíblia, e elas são convocativas, né?
são de convocações para se reunir e a outra convocação para ir à guerra. E essas 7 trombetas falam de juízo. Então, ao tocar, cai um juízo. Então, uma coisa não está linkada à outra. Então, a trombeta que Paulo viu não é a trombeta que João viu. Isso é muito importante. E é por isso que eles dizem que o arrebatamento será depois da grande tribulação, por causa da 7ª trombeta, né? Mas não tem a ver 7 trombeta que anjo toca das trombetas que é o próprio sacerdote que tocam, que seriam os anciãos, né? Ela é chamada de trombeta de Deus, por Paulo em Tessalonicenses. Ela é chamada de última trombeta. E em João ela é chamada de Jesus como voz de trombeta, né? Então não podemos fazer essa confusão, tá certo? E aí, irmãos, última imagem, você vê que o Apocalipse está dividido em 7 fases. E nós já estudamos 2. Olha só, estudamos tanta coisa e estudamos apenas 2 fases, né? Então a primeira fase é do capítulo 1 ao capítulo 3, que fala das igrejas. Qual que é o juízo nesse período? É o vômito da falsa igreja, da Laodiceia, que ela vai passar por grande tribulação. A segunda fase é os 7 selos. Quais são os juízes, né? É o juízo, apresentação tem juízo, apresentação dos mártires vencedores da primeira parte da grande tribulação. Aí depois tem trombetas, tem o dragão, tem as taças, tem a trindade diabólica e tem o juízo finalizando o capítulo, finalizando o livro de Apocalipse. Então tire um print dessa imagem aí, porque nós estamos dividindo o Apocalipse em 7 fases, né? Tremendo, né? Poderoso, né? Forte, nós estudarmos essa parte. Deus abençoe, meus irmãos. Os irmãos que estão conosco do início ao fim, os que vão assistir depois, os que tiveram que sair no momento e depois vão retornar. Irmãos, Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. O Cássio comentou aí que talvez tenha que ser um judeu. Certamente é do anticristo. Realmente, o anticristo, ele será considerado o Messias, e para ele ser considerado o Messias, ele terá que ter uma elevação espiritual muito grande. Mas essa elevação é dentro de um falso judaísmo, porque hoje nós vemos muito tipo de judaísmo professado, né? Tem pelo menos 4 grupos reconhecidos de judaísmo. E ele tem que necessariamente comprovar que é um das 12 tribos da Judá, principalmente ali? Não, na verdade, essa parte não, essa comprovação não, tem que ser um judeu, né? Só judeu. Mas judeus hoje está espalhado pelo mundo inteiro, né? Então nós não sabemos de onde ele se levantará, né? Mas quando ele começar as suas negociatas, vamos dizer assim, as suas parcerias, a igreja já terá sido arrebatada. Porque Paulo fala claro que há um que segura a manifestação, e é a igreja, o Espírito Santo na igreja. Quando a igreja for arrebatada, haverá um grande avivamento, porque a igreja, a esposa sabe o movimento do esposo, e o Espírito Santo está em nós. Então haverá um grande avivamento, milhares de pessoas, né, vão ser arrebatadas. E aí, é claro que eles vão usar de mentira, já estão começando a propagar falsos. Isso. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, o que nós estamos vendo? Muito importante isso aí, ó, falsas projeções de OVNIs. Falsas projeções de imagens, né? Aquele projeto Blue Beam, né? Falsas projeções. Então isso daí vai ser usado como engano, né? Vai ser usado como engano. E ele conseguirá. Irmãos, o ser humano tem memória curta, né? O ser humano, ele sabe, é fácil enganar ele, né? Então ele vai vir numa eficácia de engano tão grande, né? A Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Escolhido não é a igreja, já é os salvos da grande tribulação. Então, ele vai conseguir contornar essa situação, até porque vai haver um colapso na terra, e aí ele vai conseguir trazer paz, trazer economia, trazer uma solução falsa, né? Falsa, por que a gente fala de falsa? Porque ela é por um período de tempo, é um período curto de tempo, né? Então, ele conseguirá enganar, junto com a falsa igreja, ele conseguirá enganar as pessoas, né? Mas tem muita gente que não serão enganados, que eles vão se converter. Pode ter certeza, porque a Bíblia fala que multidão virão de grande tribulação, né? Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui. É muita coisa, mas nós vamos comentar com o tempo, nós vamos retornar a esses temas aí.
Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Irmãos, Deus. irmãos estão abençoados em nome de Jesus. Passamos um minuto, então receba aí nossa oração, né? Abençoando vocês, né? Não vamos finalizar agora com oração mais estendida, né? Porque já estendeu nosso horário aqui. Então Deus abençoe em Cristo Jesus, e Cristo que te ama e se importa contigo e tem um amor permitindo que você tenha esse estudo, vos abençoe em todo o tempo. Amém? Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.